Não. Ok. Shlomo HaMelech, ele faz acordos comerciais com um rei chamado Hiram. Esse Hiram era um rei muito poderoso, era rei de um lugar chamado Tzor, e esse rei, ele mandou para Shlomo HaMelech cedros para ele construir o Beit HaMikdash, isso a gente já falou lá atrás, e esses cedros também ele usou para construir o seu próprio palácio. E o Hiram também mandou para ele ouro, tudo que ele precisava para construir o Beit HaMikdash, e o Shlomo HaMelech retribuiu para ele com grandes quantidades de grãos, que era uma coisa que lá eles não tinham. Então, esses acordos comerciais são muito bons para você poder ter aquilo que você precisa e o outro também. E o Hiram, ele ficou agradecido ao Shlomo HaMelech, pelo jeito, a quantidade que ele deu de grãos era proporcional ao ouro e etc. E ele deu de presente para o Shlomo 20 cidades do seu reino. 20 cidades. Tó, é sua. Pode povoar com o teu povo. O Shlomo HaMelech, ele ficou numa situação um pouco complicada. Porque Israel, esses tipos de presentes, é o tipo de presente que quando você recebe, você tem que dar na altura. Às vezes, quando você, não aconteceu comigo ainda, mas você é convidado numa festa muito chique, você fala, poxa vida, não sei se eu tenho presente ou até paletó, ou como chama, a gravata e o... Tem o fumê, como chama? De black tie, etc. Cartola era antigamente. Bom, eu não tenho como... Então, mas existe esse conceito, né? Então, eu te dei 20 cidades, mas não é aquele presente te dei. Eu estou esperando alguma coisa em troca. E Shlomo HaMelech ficou preocupado porque eu vou dar 20 cidades de Israel para ele, para morarem não-judeus, fica complicado. Por outro lado, ele me mandou 20 cidades, o que eu vou mandar para ele de volta? Então, ele deu um jeito, ele pegou cidades do norte de Eretz Israel, uma área onde o solo era de tanta lama que era impossível de caminhar por lá. Então, ele deu aquele presente de grego. Dá um lugar, pelo menos, para dizer que eu dei. Mas ele sabia que ninguém ia vir morar lá, porque não era um lugar habitável. E aí ele reclama para Shlomo. Ele fala, não dá para andar por aqui. Que tipo de presente é esse que você me deu? Você me deu um lugar com cheio de areia, lama, etc. Aqui não vou conseguir produzir nada. Então, ele fala, sabe o quê? Eu não preciso dessas cidades. Shlomo HaMelech, ufa, Baruch Hashem. Que bom, esse era o meu plano. Shlomo HaMelech era sábio, ele sabia como fazer. E aí, mas de qualquer jeito, ele continuou fornecendo para o Hiram grandes quantidades de trigo que podiam servir como uma compensação por aquilo que ele tinha dado para ele. Hiram ficou satisfeito e os dois estavam felizes, e o Hiram continuou mandando ainda mais ouro para Shlomo HaMelech e a coisa estava funcionando bem. Fala. Ele não poderia dar uma cidade ou uma região da terra de Israel. Ele poderia, sim, aquilo não pode. Não poderia, estou falando. Não pode? Não poderia. Não Por pode. isso que ele precisou fazer de um jeito que ele não fosse aceitar. Território fora das. Senta aqui, ó, assim eu posso ver ele também, que está lá longe. Aí você não se esconde. Eu gostava de sentar na classe atrás de um outro aluno para o professor não ficar me olhando. Eu tinha uma paredezinha na Yeshiva, era o único lugar de toda a sinagoga que o professor lá, que era o mais bravo, não conseguia me ver. Não que era grande bagunceiro, mas esse olhar assim em cima fica... então, acredito que sendo de Eretz Israel ele não poderia, mesmo não sendo do território de Eretz Israel, estando anexado a Eretz Israel, aquilo passa a ter uma certa santidade, porque foi conquistado pelo povo judeu, com um rei judeu, então também não seria uma coisa que facilmente se poderia dar para outro povo. E aqui ele vai trazendo vários outros lugares que o Shlomo HaMelech ele foi construindo novas cidades, foi desenvolvendo Eretz Israel, uma cidade chamada Gezer, uma cidade chamada Tadmor, no norte de Eretz Israel. Essa cidade
não tinham judeus morando lá ainda, mas Shlomo HaMelech, ele deu um jeito naquela cidade e fez com que a cidade melhorasse, etc. E porque as pessoas, quando iam para Israel, tinham que passar por lá. Então ele construiu ela que aquilo fosse uma maneira que pudesse proteger também Eretz Israel. Só que esse lugar não era habitado por Yehudim, e mais tarde, na destruição dos dois templos, os habitantes dessa cidade se juntaram aos inimigos. Então, a gente tomar o cuidado, que mesmo a gente tem que tomar muito cuidado, é muito atual isso, quem são os nossos vizinhos? Quem são que estão, quem tem fronteira com a gente e saber o que a gente está fazendo, que é pelo bem de doar água para a Jordânia, por exemplo, né, acordos, etc., ver o que realmente vale a pena, o que a gente pode fazer e o que traz mais benefício ou o que não traz benefício. Às vezes alguma coisa que mesmo o Shlomo HaMelech enxergou que trazia benefício, a longo prazo aquilo custou muito caro. E aí, agora, ele precisa construir também um edifício para a filha do faraó. Ele tinha se casado, no último shiur, a gente estudou com a filha do faraó. Ela tinha todos os tipos de servos e etc. Ele tinha que tratar ela como uma filha do faraó. Então, ele precisou construir para ela um lugar que não fosse logo em Jerusalém, porque ela precisava de um grande espaço. Jerusalém é um lugar para Kedushá, para santidade, não para isso. E o lugar que se chama Miló, que era um lugar, vem da palavra malé, Miló, Miló. E não sei se é o nome de um bairro, nome de, mas tem até hoje, eu já vi, que vem da palavra malé, de cheio, que ele povoou aquele lugar com toda essa turma que dava, que servia a esposa dele, a filha do faraó. Esse lugar nunca tinha sido construído nada, então ele ficava perto de Jerusalém, e lá que ele fez para ela o que ela precisava. Shlomo HaMelech, então, apesar, agora vem uma coisa importante na nossa história, Shlomo HaMelech, ele construiu o templo. Agora, se tinha que organizar o serviço do templo. A Torá já prevê muita coisa, prevê todas as mitzvot e obrigações. Mas se você pegar do livro e ver como a coisa funciona no dia a dia, você vai encontrar algumas barreiras, algumas dificuldades. Uma delas, número 1, quais Kohanim que vão trabalhar no templo que dia? A Torá não fala. Pela lei, qualquer Kohen serve. Agora, numa questão prática, quem é que vai querer ficar lá o tempo todo? E, pelo contrário, se tiver mais gente do que espaço, então ele que organizou essa escala, que ao longo do ano eram 24 turmas de Koanim e de Leviim, e ao longo do ano cada uma ficava uma semana, por isso que falam que os Koanim trabalhavam 2 semanas ao ano. Estou esperando esse dia chegar. 2 semanas por ano você trabalha. Tem mais um adendo, que nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, não tem escala, todos podem trabalhar.
Tá bom, então 2,5 semanas, 3 semanas por ano. Não tinha salário? 24 tipos de impostos diferentes que a tribo de Levi recebe. Mais os bois. Mais os churrascos de Do graça. próprio Corban. É. Sim, sim. Então, Mas quer dizer, lá no deserto, como que funcionava? é a mesma coisa, não é? Boa pergunta. Talvez a quantidade de Kohanim, não sei se era menor, não sei, mas não tinha uma regra. Sabe aquilo? Não tem uma regra. Mas quando você agora faz... Tinha um upgrade de Israel para Levi, para Kohanim? O upgrade ainda não inventaram. Então, eu acho que uma vez você está na tua terra, agora você tem um lugar fixo, agora a coisa muda por completo. Então, você toma novas proporções, tem nova forma de organizar. Então, Talvez Shlomo fosse Amelech... maior, né? Era maior o Beit HaMikdash. Sem dúvida que era maior. Sem dúvida que era maior. As korbanot. Algumas das mitzvot, vou dar um exemplo. Korban Pesach no deserto eles não fizeram. Só no primeiro ano. Sim. Então, não tinha tanta necessidade. Então, várias das oferendas só passaram a ser obrigatórias quando entraram em Eretz Israel. Podia fazer fora. Depende de quando. Algumas épocas, não sempre, podia fazer fora também. Agora era só lá. Então, ele organizou. Além disso, tem mais uma coisa que talvez menos gente saiba, da turma de Kohanim, que tinha aquilo que chamavam mamadot. Mamadot vem da palavra omed, laamod, ficar em pé. O que significa isso? Da mesma maneira que você tinha esses grupos, esses turnos de Kohanim e Leviim, que tinham trabalhado no templo, você tinha que ter um turno de Israelim, que iam até o templo representar o resto do povo. Todos os dias de manhã se fazia um korban. Todos os dias à tarde fazia um korban. Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, fazia Musaf, e assim por diante. De quem que era esse korban? A quem pertencia esse korban? Era de um indivíduo? Não, era coletivo. De todo o povo de Israel. É. Agora, existe uma regra que se você vai fazer um korban, você tem que estar lá. Ou você, ou mandar alguém. Então, teoricamente, teria que estar todo o povo de Israel o ano inteiro no Beit HaMikdash assistindo. Isso não é possível. Então, ele organizou que tivesse também, eu acho que era o mesmo número, 24 turmas de Israelim, que eles iam lá, e eles assistiam o Corban, e eles eram os enviados, os mensageiros de todo o povo de Israel. Isso quem estruturou foi Shlomo Amelech. Quem já leu nos Korbanot, que a gente lê antes da Tfilá, no final tem uma Tfilá que a gente fala, Hashem, por favor, restabeleça o Beit HaMikdash, que a gente possa ter os Kohanim trabalhando, os Levim tocando, cantando, Ve Israel bemamadam, e os Israelim também poderem estar lá presentes. Então você vai dizer, não, eu sou Schlepper, sou Israel. Israel também tem sua função dentro do Beit HaMikdash, que era representar o resto do povo e lá participar mais ativamente de assistir o Korban. Além disso, a Mishnah traz para a gente que esses israelim, eles tinham rezas especiais que eles faziam. Eu estou agora numa semana de turno, que eu estou representando o povo inteiro de Israel, perante assistindo o Korban. Então tem umas rezas especiais que você vai fazer. Você já está aqui, está em Jerusalém, você vai rezar também em prol de todo o povo de Israel. Então não era simplesmente estar lá assistir o Korban de manhã e de tarde, eles tinham também todo rezas e etc. que eles tinham que fazer representando todo o povo de Israel. Isso foi... Tinha mikve também? Aonde tinha mikve? Tinha que fazer mikve pela reserva? Você tinha que fazer mikve para entrar no Beit HaMikdash, você tinha que fazer mikve. Essas rezas não precisavam ser, não eram no Beit HaMikdash, eram nas sinagogas de Jerusalém. Até aí não precisaria de mikve, mas se você vai lá, se você vai ter que assistir o Korban, você vai ter que estar puro, vai ter que passar por todo o ritual para você estar puro. Vaca vermelha, eventualmente, mikve, esperar 7 dias e todo o resto. Que rezas que era? Está na Mishnah. Posso olhar depois. Algumas são parecidas com a nossa da Amidá, mas eram... Ok. Então, pois é. Fala. O Cohen, ele fazia o Corban pelo povo, né? Sim. E ele podia fazer o Corban por ele mesmo também. Ele queria fazer um Corban total, Sim, alguma coisa. sim. O Cohen também poderia, a qualquer dia do ano, ele quer trazer um Corban próprio de presente para Deus, ele podia lá, ele mesmo ia e fazia.
Verdade, verdade. O Levi também podia trazer ou ele tinha que dar para o O Levi não pode trabalhar no não templo, ele podia. só canta e toca. canta e limpava as coisas, preparava, não, Aí os Kohanim. só Os Levim, eles serviam de guardas no Beit Guarda. HaMikdash também, porque o Beit HaMikdash é um lugar de temor, e um palácio ele tem guardas, independente se tem risco ou não. Na época de Shlomo não tinha risco nenhum. Né? Com aqueles países que você pode sair de casa e deixar a porta, não só destrancada, deixar a porta aberta. Tem lugares, quem mora no Brasil não consegue imaginar, mas tem lugares do mundo que você pode fazer isso. Certo? O Beit HaMikdash, na época de Shlomo, era assim, não teria risco nenhum, mas você tinha a obrigação de ter lá os Leviim, olhando, observando, ficando acordado a noite inteira, cuidando do Beit HaMikdash, etc. Sim, mas então, na outra aula você falou que o Shlomo levou a chave, fechou e levou a chave. Então, quer dizer, não precisaria, como é que foi? Eu não entendi essa. Por que ele fechou? E se alguém quisesse ir lá de noite, de madrugada? Não, de noite não, peraí. De noite o Beit HaMikdash, o serviço do Beit HaMikdash é só diurno. Não existe serviço no Beit Mas HaMikdash à noite. Não tinha, não Não, podia não vai lá contato. fazer visitação à noite. Não tinha isso. Tem. Ah. Não. Ah, O podia serviço rezar era só lá, diurno. podia rezar. Da nascer do sol até antes, tem lá a linguagem da Mishnah, quando o sol batia, parará, mas é de manhã até, tanto é que o Arvit é originalmente só um reshut, uma permissão, que era que as gorduras ficavam queimando, mas o serviço era diurno. À noite você tinha as pessoas cuidando. Mas a pessoa não podia ir lá rezar alguma coisa de Não, noite, não. Era... Fechado. Fechado. Sim, Não era. Não tinha o que fazer. Pagava, E agora, Fechado. pegava ar-condicionado. agora, vocês já ouviram falar da Terra do Ouro? Sempre tem esses mitos da Terra do Ouro. Shambhala. Hã? Onde é? Shambhala. Ó, ele conhece. Bom, eu não conheço. Tem algumas- Então, existe uma pedra que se chama Ofir. Ofir é o nome de uma pedra. Ofir era um nome de um país distante, que a gente não sabe onde é, a terra perdida do ouro. Pode ser na África, pode ser na Ásia, pode ser na Índia. E de lá, o Shlomo HaMelech, ele mandou trazer e conseguiu trazer de lá muito ouro. Vai ver que era o Brasil? Não sei. Na época tinha ainda. É, e com isso, então ele trouxe, e com o dinheiro que ele tinha, o que ele fazia também, ele deu muito dinheiro para a manutenção do Beit HaMikdash, para os korbanot que tinham no Beit HaMikdash, ele trouxe especiarias especiais que se usavam lá. Então, Shlomo HaMelech, ele, aquele que construiu e foi lá para manter o Beit HaMikdash. E agora vem umas passagens talvez conhecidas, não os detalhes, mas que a rainha de Sheva foi visitar o Shlomo HaMelech. Não é a rainha de Sabá. É Malkat Sheva. A gente não sabe exatamente aonde é, de onde é, mas ela era uma rainha muito poderosa e ela era uma rainha muito sábia. A gente volta na história, os reis, pelo menos os originais, eles eram muito sábios. Não eram só herdeiros do trono. E ela tinha muito conhecimento. O Talmud, ele registra vários diálogos, debates que tiveram com essa rainha chamada Rainha Shva. Então, uma pessoa extremamente iluminada. E ela ficou muito curiosa sobre essa propaganda que faziam do Shlomo HaMelech, saber se é verdade esse negócio. Será que realmente ele era tão sábio a ponto dela mesma vir visitar o Shlomo HaMelech? Então, antes de tudo, esse episódio ele é um ícone, ele é um momento chave, que essa é a prova, digamos assim, onde todos os povos reconheceram a grandeza de Shlomo HaMelech. Shlomo, porque Shalom Hayab Yamav, tinha paz. Quando você tem um rei soberano com a sabedoria divina, você não precisa de guerra. Esse é o ápice disso. Quando a rainha é tão poderosa, ela vai até Shlomo HaMelech e ela se curva, ela reconhece a grandeza dele, isso é o ápice, inclusive, daquilo que se chama Kiddush Hashem. Quando você está realmente mostrando a todos a grandeza de Hashem, a grandeza do Beit HaMikdash, a grandeza daqueles que seguem o caminho de Hashem. Imagina só, se uma pessoa nesse nível de poder vai lá e se curva e se reconhece a grandeza de Shlomo, então todo o resto, com certeza, agora vai ter um reconhecimento maior por Shlomo HaMelech. Então esse é assim, um momento ícone, chave, essa grandeza de Shlomo, que os outros povos também reconheceram, e fazer que do Hashem é uma coisa extremamente importante, se não as mais importantes na nossa Torá.
Então ela decidiu testar o Shlomo HaMelech. Eu não faria uma coisa dessas, mas ela decidiu testar o Shlomo HaMelech. Ela foi recebida com todas as honras, e ela vira e fala uma frase que parece que ela está ainda se achando que ela tem um nível de Shlomo. Você é o famoso Shlomo que estão falando por aí? Qualquer outro rei já teria cortado a cabeça dela, né? Mas o Shlomo HaMelech tratou ela com respeito e falou, sou eu. Falou que a sabedoria, assim como Yosef, não é nossa, a sabedoria vem de Hashem. E ela foi muito bem tratada, ela viu várias coisas no palácio, da arquitetura do palácio, da comida do palácio, vários detalhes que ela observou e ficou extremamente impressionada. E aqui o Midrash conta pra gente, e está na Gemara, outros episódios, de alguns enigmas, de algumas pegadinhas, digamos assim, charadas que ela fez para ele. Você vai ler a charada, a gente não vai encontrar nada de tão profundo, nada de tão maravilhoso. Mas quando a gente lê Midrash, lembrar que o Midrash é só uma palhinha muito pequena do que de fato acontece por trás. Então eu vou ler as charadas, vai parecer uma coisa muito simples, mas se der outro momento a gente pode tentar entender melhor o que de fato eles estavam conversando e não era simplesmente uma charada. Então a primeira delas, ela pegou trouxe um grupo de meninos e meninas, todos vestidos iguais, todos com penteado igual, e de longe ela falou para o Shlomo HaMelech, você consegue identificar quais são os meninos, quais são as meninas? E aí, o Midrash conta que ele pegou amêndoas, pediu para os seus súditos irem até essas crianças e distribuírem, e do jeito que elas guardaram as amêndoas, ele soube. Porque os rapazes, os meninos, foram direto, colocaram dentro das suas roupas, e as moças tinham algum tipo de chale, algum tipo de cobertura para lenço de cabeça, e elas envolveram essas amêndoas dentro desses chales. Olhando assim, não parece uma coisa muito... e ela ficou impressionadíssima com a sabedoria dele. Então, com certeza, a gente pode procurar e ver as interpretações mais profundas. Número 2. A rainha decidiu perguntar para ele o seguinte: aqui está um grupo de homens, esse é mais interessante, e eu quero saber que você me diga, sem olhar, quem tem Brit Milá, quem não tem Brit Milá. E aí ele fez uma coisa extraordinária, que não poderia se fazer em circunstâncias comuns, mas aquilo chama pelo Shalom Alfut, pelo Shalom do reinado, ele mandou trazer o Aron HaKodesh, e quem estava lá perto, aqueles que tinham Brit Milá, não aconteceu nada. Os outros caíram no chão. Da onde ele tirou isso? Está escrito que a profecia de Bilam, que era aquele goi, mas que Deus deu para ele profecia, quando ele recebia a profecia, ele caía no chão. Porque ele não tinha Brit Milá, ele não tinha esse contato direto com Hashem, então ele não estava pronto para receber tudo isso. Então o corpo dele não aguentava. Então ele usou esse paralelo e trouxe lá a presença de Hashem, a Shekhinah, e quem não tinha Brit Milá, tombou. Isso já mexeu com ela, já fez ela entender que era outra. Se fosse um boy não tem rio, não tem. Eu fiquei com essa dúvida. Porque um não-judeu que tem Brit Milá, na realidade, com ou sem Brit Milá, não muda nada. Então eu posso pesquisar, Brinelli. Terceira, essa aqui dá pra gente. Essa aqui é um enigma que daria pra gente responder sozinho. Mas eu descobri. Os árabes têm. Não, eu sei, mas um não-judeu chamado. Um não-judeu com Brit Milá ainda é chamado de Arel, incircunciso. Mesmo que ele tenha o Brit Milá, porque não tem a mitzvah do Brit Milá. Ele não tem o prepúcio, mas ele não tem o Brit Milá. E o árabe tem, talvez, Rio, obrigação por ser descendente de Ismael. Mas é diferente o Brit deles. Não, mas independente. Mas ele talvez tenha um certo lado de mitzvah. Sim. Por último, ela falou o seguinte: qual mulher, vou falar rápido, estão em cima da hora, qual mulher disse a seu filho, seu pai é meu pai, seu avô é meu marido, você é meu filho e eu sou sua irmã? Ou seja, teve algum casamento aí mal feito, que alguém teve relacionamento errado, que o pai pode ser avô e pode ser irmão. Qual o casamento que a gente teve assim? Então era
não é sábio. As filhas de Lot. As filhas de Lot. A gente conclui por aqui. Ele respondeu. Sim.